Você acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Fala, acredito. Você já escolheu o evangelho? Porque ou é Mateus ou é Lucas, não dá pra você ficar com os dois. Porque ou Jesus nasceu no ano 4, ou pelo menos no ano 3, talvez, ou você vai escolher o do ano 6 depois de Cristo. São 10 anos, pelo menos, de diferença. Já pensou se um dia você acordar e perceber que o mundo não precisa de um Deus para funcionar? Que o relâmpago não é castigo, é física. Que o nascimento não é milagre, é biologia. Que o universo não tem dono, mas tem lógica. Não tem Deus nenhum, né? Tudo criação humana, então cada um vai criando a sua versão de Deus. Eu também fiz isso. Quando eu fui analisar para eu virar ateu, eu falei, caraca, eu tô criando o meu próprio Deus, eu tô errado. Você fazia a sua adaptação eu ali, faço, né? Todo mundo, fazia, né? Todo mundo acaba fazendo isso. Bem-vindos à escuridão da consciência. Bem-vindos à luz da razão. Novo Testamento, esquece. Se você for pegar Novo Testamento, é para você ser pobre mesmo, você vender tudo que você tem. Ai de quem é rico. Até Jesus deixou claro lá, não passará. Exato. Né? Muito dificilmente vai entrar um rico no reino dos céus. Salve, salve, galera da rebelião ateísta. Hoje o corte é daqueles que faz a fé tremer nas bases e o pensamento ganhar asas. O professor Edson Toshio esteve no Dr. Cast e soltou verdades que ardem mais do que incenso aceso em templo de dúvida. Então já faz o ritual da razão. Se inscreve aqui no canal Rebelião Ateísta, ativa o sininho, comenta, compartilha e ajuda a espalhar o pensamento livre. Porque aqui a gente não evangeliza, a gente desperta. Sem mais delongas. Bora pro vídeo. Tem uma visão específica de quem que seria esse Messias, o que ele deveria fazer. Jesus não fez nada daquilo que deveria fazer. Então, para isso, ele não fez o que deveria ser feito. Ele deveria libertar Israel. Ele deveria ser como um chefe, um general, alguém que vai chegar lá e libertar Israel. Né? Um rei, exato. Fez nada disso. Então, não tem como ele ser o Messias. Está totalmente errado. É uma coisa muito básica. O Messias é esse aqui. Aí vem um cara, eu sou o Messias, e não faz nada do que ele deveria saber o que era para ser feito. Está errado. Mas a interpretação, Deus não tinha revelado. Não, para. Não dá para cair nessa. O pessoal sabia qual que era o perfil. Se veio alguém dizendo totalmente o contrário, tá errado. Então não tem como, né? Você sustentar isso. É por isso que muitos judeus também, não tem como. Mas tem Jesus lá no Velho Testamento, em Isaías 53, no Salmos 22 e em outras passagens. Fala, não, cara. O pessoal pega e cria o personagem, pincelando versículos e criando o personagem Jesus para caber na narrativa. Então, pensa aí, na nossa realidade hoje, com tecnologia, com internet, celular, com acesso fácil à informação, podendo ver quantas vezes a gente quiser qualquer assunto e tudo bonitinho. Você se lembra, por exemplo, de algum ensinamento específico? Você se formou como dentista, certo? Sim, e também como engenheiro, que você falou. Sim, parabéns, exemplo. Então, você consegue lembrar de ensinamentos específicos, sei lá, do 6º semestre lá de odontologia, claramente, vários... Sim, consigo. Você conseguiria descrever detalhadamente, exatamente como o professor falou para você? Não, exatamente não. Então, mas... Difícil. Talvez alguma coisa pequena, simples, uma dica, mas um ensinamento muito maior, acho que eu não conseguiria repetir as palavras dele. É isso que você... Exato. Não, acho que não... Isso faz quanto tempo? Alguns anos, 10, 15, 20 anos. 10, 15 ou 20 anos, beleza. Então pensa, você tem uma ideia, mas você não tem acesso ao ensinamento completo. Sim, tá? não vou ter. Se você for pegar algum cristão que de repente está assistindo a gente e que é frequentador, toda semana vai na igreja ver a missa ou algum culto. Pergunta para ele qual foi a ministração, quais foram os versículos, os ensinamentos dados há um mês atrás. Ele não vai conseguir trazer para você. Mas da semana passada, qual foi a palavra? Lembra do versículo? Não vai lembrar. Eles não vão lembrar. Você pode pegar gente que estuda. O pessoal vai pegar onde está escrito isso, aquilo, o que foi falado. Calma, vamos pesquisar, vamos dar uma analisada bonitinho. Não vai conseguir pegar. E a maior parte dos cristãos estão lá continuamente por anos ouvindo as mesmas pregações. E eles não vão saber te dizer, tá? Agora pega um cara lá há 2000 e poucos anos atrás. Digamos que ele ensinou algumas coisas, beleza? Só começou a ter escritos. Se Jesus morreu no ano 30, mais ou menos, você teria os primeiros escritos que seria... segundo os historiadores, o Evangelho de Marcos. Assim, tem as cartas de Paulo. Eu estou falando da narrativa de Jesus, porque Paulo também vai contradizer o que está nos Evangelhos, né? E inclusive o Velho Testamento também, né? O Velho Testamento é ainda mais antigo. Mas se você for pegar
a narrativa de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as parábolas e tudo mais, teriam começado a ser escritas, pelo menos, no mínimo, 40 anos depois. Pode contar de 40 a 60 anos, porque poderia ser de 70 a 90 anos para ter o evangelho de Marcos, tá? Assim como o de Mateus e de Lucas. Se for pegar o de João, de 90 a 102 anos depois, do ano 90 ao ano 100 e pouco, tá? Cara, é muito tempo. Você acha que o pessoal ia lembrar? Certinho, bonitinho, cada ensinamento? É óbvio que não. Não tem como. É aquela coisa, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? É o telefone sem fio, né? Cada hora... Pode ver, na própria brincadeira de telefone sem fio que a gente faz, já muda completamente. Acabou de falar a mensagem. Momentaneamente, no momento já vai mudando. Já mudando. Né? Agora imagina, pelo menos 40 anos depois. Então você fala, o pessoal criou o personagem. A partir desse personagem você tem o Evangelho de Marcos, que é o menor que tem. Uma vez escrito ele... Alguns anos depois vem Mateus, vem um autor que escreveu Mateus, pega ele como base, o Marcos, e ele floreia com mais coisas. Tá? Aí ele inventa a ideia de que Jesus teria nascido de uma virgem e tal. E aí começa a pegar o que eu falei, ele pincela versículos específicos que não tem nada a ver com o contexto. E ele fala, bom, isso daqui bate com o que eu quero colocar. Então vou dizer que, por exemplo, o meu filho eu chamei do Egito. Tá, vou pegar essa profecia aqui, se não me engano em Amós, vou pegar e jogar aqui. Como é que eu faço isso? Cara, eu vou falar que Jesus foi para o Egito para fugir de Herodes. Porque Herodes queria matar ele para não suceder, então ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então vem um anjo, avisa José, vaza! Aí ele pega e vai e fica até Herodes morrer. Não aconteceu isso. Historicamente falando, não teve essa matança. Tá? Então já é um erro da Bíblia. Que bom que não teve isso, né? Porque assim, o Herodes era ruim mesmo. Sim, e o pessoal registrava. E isso não tem registrado. Agora, que seria uma das maiores ruindades dele, né? Então, se registraram tanta coisa, por que não registrou isso, registrar né? isso. E não, além disso, né? Você ia perguntar, peraí, ainda que tivesse acontecido, Deus conseguiu avisar José para fugir. Por que não avisou os outros? Por que não protegeu os outros? Dane-se as crianças, morram todas. O que importa é que o meu filhinho seja salvo. Caramba, né? Não, Deus podre mesmo. Mas beleza. Aí você fala, vem Lucas depois. Aí Lucas pega Mateus, Marcos, sabe-se lá que outras fontes. Aí ele pega e cria outra narrativa. E aí ele já muda. Ele, vou colocar Jesus como nascido de uma virgem também. Só que eu vou colocar ele nascendo 10 anos depois do que está lá em Mateus. Então assim, Mateus, Jesus teria nascido um pouco antes do ano 4 antes de Cristo, que foi o ano que Herodes o Grande morreu. Isso registrado pela história. Então Jesus nasceu antes dele, porque antes de Cristo, né? O pessoal coloca o calendário, caceta, né? Nem que ele nasceu antes dele mesmo, né? Até isso, porque tem gente que gosta de falar, como é que o calendário antes de Cristo, depois de Cristo, prova que Jesus existiu. Mas não tem uma outra situação que os calendários sempre estão mudando e de repente essas contas foram equivocadas? O cara que fez era monge, frade, era um monge que ele fez... Lá pro século VI, cara. Foi bem depois que ele resolveu criar esse calendário. E ele fez cálculos errados mesmo. Então, aí ficou. E aí ficou, não teve como. Mas você vai ver em outras regiões que não seguem esse calendário, né? O gregoriano, né? Não vão seguir esse calendário. E aí que Jesus vai fazer aniversário, acho que é em janeiro ou fevereiro, não lembro agora a data, ele faz depois. Porque tem esse período aí diferente dependendo do calendário. Tem que decidir, né? Quando que Jesus nasceu. Mas não é só isso. Eu digo de Mateus, seria no ano 4. Ok. Quando você pega Lucas, ele fala que nasceu de uma virgem e tal, só que foi no censo de Quirino. O censo de Quirino aconteceu. Isso aí tem registro histórico. Não do jeito que ele fala. Lá em Lucas, ele diz que o censo de Quirino exigia que o pessoal ia para a cidade natal, que envolve dos parentes. Então, de séculos atrás, que seria de Davi, cidade de Belém, o José, que séculos depois nasceu, meu parente é lá de Belém, vou ter que ir até lá. Quem é que faz um censo na cidade e tem que fazer a pessoa ir para outra cidade para contar lá? Não faz sentido. Né? O censo perderia o sentido disso daí. Mas ele cria essa narrativa para jogar ele lá para dizer que é de Belém, para dizer que é de Judá, para dizer que é filho, né, da descendência de Davi. Aí ele faria lá. O que também não faz sentido, porque não é José que é o pai dele. Seria God, né? Que veio lá, pegou Maria de jeito e tal. Mas assim, porque tá escrito lá que a sombra do Senhor pousaria sobre a Maria e ela ficaria grávida. Não dá para ter sombra sem corpo físico.
certo? Certo. Então, Deus se manifestou. Segundo a nossa física, sim. Então, não teria como ter sombra sem corpo. Então, Deus pelo menos se manifestou ali e foi para cima dela. Aí, engravidou e tudo bem depois. José, não, fica tranquilo que é meu. É simples assim, né? Aí é o primeiro corno lá da história. Mas o primeiro? Não, do Novo Testamento. Do Novo, né? Novo Testamento Registrado, Registrado, né? E tá de boa, porque Deus pode, lembra? Deus pode. Eu falar com algum cristão assim, a filha ou a mulher aparece grávida lá, fala assim, não, mas foi Deus. Deixa quieto, é igual o Boto, né? Boto Rosa. Boto Rosa do Pantanal. Boto Rosa, é a mesma coisa. É filho do Boto, né? Engravida e vaza, né? Deus é a mesma coisa. Pegou, engravidou, cuida aí, fui, tchau. Agora, isso aí aconteceu, que não falei, por volta do ano 6º depois de Cristo, o censo de Quirino. Aí eu brinco, né? Você acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Fala, acredito. Você já escolheu o evangelho? Porque ou é Mateus ou é Lucas, não dá pra você ficar com os dois. Porque ou Jesus nasceu no ano 4, ou pelo menos no ano 3, talvez, ou você vai escolher o do ano 6 depois de Cristo. São 10 anos, pelo menos, de diferença. Cara, 10 anos. É tempo pra caceta. Não dá pra você pegar e falar, não, eu vou escolher os dois porque não tem contradição. Aí a pessoa tá sendo simplesmente uma negacionista, meio maluquinha, porque ela não quer negar ou afirmar que aquilo tá errado, né? Ela nega a realidade. Ô Edson, a pessoa que estuda teologia, padres, pastores, eles não veem isso daí? Veem tudo, sabem tudo isso. Eles sabem. Isso aí é o básico do que a pessoa for pegar e estudar sobre não só teologia, os textos bíblicos, história, tudo belezinha. Mas isso não é passado, por exemplo, nos cultos? Nem a pau. Até dependendo do seminário, eles vão falar para você não falar mesmo. Porque isso abalaria a fé deles, não estariam preparados e tal. Então o pessoal pega e não comenta. E que, por exemplo, o que você acha, ou de repente, o que você sabe que é falado, comentado dentro, por exemplo, do Vaticano, das instâncias católicas, e o que é falado dentro da teologia, do universo acadêmico? Você acha que é comentado que foi um erro de transcrição, um erro do que eles comentam para continuar? Porque assim, vamos falar do católico. Eu não acho que, por exemplo, os bispos, arcebispos e papas não vai chegar assim, ó, pessoal, vamos mentir isso daqui, né? Eu acho que eles usam um outro argumento para passar para os padres passarem para os fiéis, né? Então, que argumento você acha que é usado? Eles vão normalmente pegar e falar, não é para levar a Bíblia de forma literal. Quem faz isso, o sola escritura, que seriam os protestantes. Então, existe essa rixa, esse racha que tem com a Igreja Católica, tanto que um ficava matando o outro, né? Então o pessoal teve que dar um basta nisso daí, por sabe-se lá quantos anos um ficava matando o outro, protestante e católico. E por quê? Quem leva literal é protestante. O católico, ele não pega só a Bíblia. Ele vai ter a tradição e ele vai ter a voz do Papa. Se esses últimos dois falarem algo que vá contra a Bíblia, então para eles tá bom. Então, basicamente, o que eles vão comentar é isso. Não, a tradição interpreta como? Aí entra aí o lance de interpretação. Entendi. Tem esse texto. Não, mas calma. Isso não significa isso. Tá chamando a gente de burro, entendeu? Você tá lendo, tá escrito aquela atrocidade, aquela idiotice, e aí fala, não, mas não é isso, não. Isso aí tem uma explicação. É o que a gente chamaria de um malabarismo teológico. O xadrez 4D ali, né, que o pessoal tá falando. Mas no protestantismo? Você tá falando que o protestantismo é literal. E se ele é literal, ele não tem esse conflito? Tem, aí é que tá. Aí tem, dependendo da linha... porque tem várias linhas de protestantismo, né? Atualmente tem mais de 50 mil denominações cristãs. Caraca, né? Vocês buscam mais de 50 mil. Então, é muita gente pensando diferente de um texto que deveria ser de God, falando uma coisa só, né? Mas não é. Isso prova também, mais uma vez, que não tem Deus nenhum, né? Tudo criação humana, então cada um vai criando a sua versão de Deus. Eu também fiz isso. Quando eu fui analisar para eu virar ateu, eu falei, caraca, eu tô criando o meu próprio Deus, eu tô errado. Você fazia a sua adaptação eu ali, faço, né? Todo mundo, fazia, né? Todo mundo acaba fazendo isso. Na verdade, todo mundo que se diz cristão, ele adapta o cristianismo para ele, para a família dele, pro jeito que ele pensa, né? Exato, para ele se sentir confortável, sem se sentir culpado e tudo mais. Para mim tá bom assim, acho que faz sentido e beleza. Vai divergir de tudo que tá escrito? Vai. Mas eu não vou seguir por isso, porque na minha tradição católica, que você estava falando, na tradição me ensinaram isso. Se eu não sei responder, eu vou ver o que a tradição disse, dane-se o que está escrito. Eu vou ver o que a tradição disse sobre esse texto, como é que eles interpretaram.
E aí eu vou seguir o que eles disseram. Aí tem todo um malabarismo, como eu disse, dentro da Igreja Católica para justificar essas coisas. Se você for conversar com pessoas que se formaram em teologia e tudo mais, eles vão falar essa realidade. Eles vão pegar e vão falar, não, isso realmente é mitologia. E é desse jeito. Quem for honesto contigo, ele vai falar. Sim, sim. Não, isso realmente é mitologia, a gente sabe disso. Quando o cara formado em teologia fala isso pra você que é mitologia, ele tá falando da Bíblia inteira? Ah, não, geralmente? não. Ou ele fala Depende. de alguns trechos, que é Não. mitologia? Aí eles vão falar de alguns trechos. Alguns seria, normalmente aquilo que condiz com a crença dele, ele não vai falar que é mitologia. A não ser que seja um teólogo ateu, né? Ah, sim. Existe Mas aí, também, deve existir. Sim, tem bastante. Tem, e, por exemplo, tem bastante, eu acho que tem, tem alguns que eu conheço. Mas é meio contraditório, né? O cara é ateu e ele... Por que ele faria um curso superior em teologia se ele não acredita, né? Tem gente Só que para faz. ser um historiador mitológico? Poderia ser, até, ou porque ele gosta mesmo, né? Sim. Que nem tá comentando assim, dependendo da forma como você encara, por exemplo, você vai pegar a Ilíada, a Odisseia, tem um monte de coisa religiosa lá no meio, as crenças dos gregos daquela época. Mas você não leva aquilo a sério. Você pega a lei, você vai gostar das histórias, você vai achar interessante, você vai tentar tirar alguma lição de lá. Filósofos fazem isso. Sim, Não, sim. tem lição aqui para você pegar. Eles não levam aquilo a sério como se fosse um ensinamento divino e tal. Não, pronto, é mitologia. Você poderia fazer isso com os escritos egípcios também, ou dos sumérios, porque você separa, você sabe que é mitologia. A crença cristã é mitologia também. Assim como a judaica, assim como a muçulmana, assim como a hindu, assim como a budista, é tudo mitologia. Não muda nada. Shintoísta, tudo, é tudo mitologia. A questão é, você pode pegar e enxergar dessa maneira, e em si não vai fazer problema nenhum, ou você pode pegar e por aquela viés que é o incorreto, que você fala, isso aqui é a palavra revelada. Aí ferrou, porque aí você vai se deparar com essas contradições. Uma vez que você se depara com as contradições, ou você vai para um lado, que a gente fala, tem várias visões. Se for uma visão, digamos, calvinista, que acredita em predestinação, que Deus já organizou tudo desde o princípio, já escolheu você, eu, tudo para ir para o inferno, dane-se e já era. Não tem como, a gente não escapa dessa, porque já fomos predestinados a isso. Os outros não, foram escolhidos para salvação. O que já provaria que ele não prestaria se ele fosse assim, né? Mas... Porque aí não existiria o livre-arbítrio, né? Seria o livre-arbítrio e não seria bom coisa nenhuma. Ele criou alguém para sofrer eternamente. Já tinha o roteiro estava escrito, né? Sim. Ele é um roteirista, na Exato. verdade, né? E essas pessoas, para elas, tá tudo bem Deus fazer isso tudo e matar e o pessoal se lasca dane. Já estava programado, eu já sabia. Eles sabem que vai, eles vão falar assim, Deus é soberano. Não tem problema. Eu confio em Deus e está tudo bem. Eles vão justificar todas as atrocidades. Não, Deus, tudo bem. Ele sabe o que faz. Quem sou eu para questionar Deus, né? Quem sou eu? Não sou doido? E para ele está de boa. Assim como para o católico está de boa ele chegar e dar uma mapeada, dar uma maquiada e chegar e dar alguma desculpa sobre o texto, ou que é uma outra interpretação, uma visão diferente, a gente não segue isso daqui, porque na nossa tradição nós pensamos diferentes, então não vale só o que está na Bíblia, vale a tradição católica, entendeu? Porque a tradição teria vindo antes da Bíblia escrita. O pessoal já era crente antes de ter a Bíblia. Então o que vale é a tradição. Pegou a ideia? Então a tradição teria mais peso. Essa é uma forma de escapar. Contraditória pra caramba. Porque depois aquilo que vale para eles vão para a Bíblia. Entendo. Exemplo, aquilo que eu comento, a pessoa vai chegar e vai pegar esses textos que eu trouxe que eu falo que Jesus não presta. Por exemplo, se você ler o livro de Apocalipse, é Jesus matando todo mundo, tá? É ele, Jesus ou Deus? Os dois. E Jesus ainda vendo o cavalo branco lá com a espada mesmo e mandando ver. Fora as pragas, toda a destruição que ele faz para as pessoas que não porque no Apocalipse é de trás para frente, na verdade, né? Como assim? O Apocalipse o Apocalipse, Jesus está de volta. Ele vai voltar para, digamos, arruinar com a galera que não acreditou nele, fazer a vingança dele, e aí ele institui o reino para que depois tenha o julgamento final. Essa é a ideia. Lógico que é escrito ali para o pessoal daquela época, para 7 igrejas da Ásia, bem endereçado para 7 igrejas da Ásia, não era para o mundo inteiro, porque o povo acreditava naquele período que ia acontecer aquilo. Né? E até fala assim, eis que logo venho, eis que estou à porta e bato, venho sem demora. Não vem não. Porque era para trazer o medo e o pânico para todas as gerações, né? Na verdade, para aquela geração.
Tanto que Jesus, ele até comenta num dos evangelhos, Mateus 24, 34, se eu não estiver enganado, mas está lá no Mateus 24. Aí você vai pegar, tem Marcos também, ele comenta aqui, ó, não passará esta geração, sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o que? Aí você pega todo o contexto. Ele está falando do final dos tempos e da volta dele, para inclusive fazer o julgamento e entregar, recompensar cada um segundo as suas obras. Seria o julgamento final. Então ele fala de toda a tribulação, de toda a desgraça que aconteceria na volta dele, e aí ele fala, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Imagina você naquela geração falando, nossa, velho, ferrou. E aí tem gente que vai falar, não, mas não é esta geração, a geração pode ser qualquer outra coisa, passar a nossa geração agora. Se você ler de esta geração, você vai falar, nossa, essa geração é minha. Não, pensa no cara escrevendo para aquele período, para aquele povo. Ele está falando com os apóstolos, inclusive. E ele também fala o seguinte, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho de Deus, o Filho do Homem vindo no seu reino com os seus anjos. Então fala, tem gente aqui que não vai morrer. Que loucura. Ele fala bem claro isso daí. Ele fala no plural, né? Porque tem gente que vai falar, não, mas João viu o Apocalipse é o fim, ele escreveu, e João já estava velhinho, lá no ano 90 ou 100, sei lá, então ele pegou e escreveu, então ele viu. Foi não, porque Jesus falou no plural. Fora que não foi o João mesmo que escreveu lá, no máximo foi o tal João de Patmos, que seria de uma tradição joanina, não foi o João. Nenhum escrito da Bíblia foi feito por alguém que viu Jesus, que andou com Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos os registros bíblicos, ninguém conheceu Jesus. Não é temporal a Jesus. Isso, ninguém conheceu, nenhum discípulo dele, nada. É tudo história inventada, porque vai história inventada, ouviram alguma coisa, pode ter, que nem eu falei do Jesus, filho de Ananias. Alguém pegou, fez umas doideiras lá, mano, beleza, história interessante. Imagina isso aí se espalhando. E aí o pessoal, não, esse cara pregava tal coisa e não sei o quê. Nossa, realmente vai acontecer. Nosso templo caiu, ferrou, velho. É o final dos tempos. Deus vai vir aqui, vai vingar a gente, vai fazer o quê? Mano, e aí cada um com a sua visão, pensando nesse Jesus, se alguém pregou sobre esse tipo de salvação e que ele ia voltar, o pessoal vai criando essas narrativas. Cada um tem uma visão diferente. Essa daí vingou. Nessa daí que vingou, aí o pessoal depois começa a escrever, que nem eu falei, aí vem Marcos, aí depois vem Mateus, aí depois vem Lucas, aí cada um vai acrescentando coisas diferentes, ensinamentos distintos, e vai colocando mais contradições nos textos. E na parte principal, inclusive, que seria da morte e da ressurreição dele. Cada um conta diferente. Qual que é a diferença da... Por exemplo, se você for pegar na morte de Jesus, o pessoal estaria ali vendo os seus últimos momentos, né? Então, o que será que Jesus falou antes de morrer? Depende. Depende do evangelho. Porque tem um que vai falar o seguinte, que é Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Ele citando o Salmo 22 ali. Aí você fala, ele citou isso daqui, morreu. Deus meu, por que me desamparaste? Morreu. Tá. Não, mas um outro evangelista fala diferente. Quer dizer, nesse ponto aí, ele estava duvidando do próprio pai, né? Exato. Olha só. Porque se já estava tudo predestinado, que inclusive ele ia morrer... Por que ele está falando que ele foi desamparado, né? E ele ainda pede para não passar por aquilo, né? Tem registro no Evangelho, não lembro agora qual dele, mas tem um registro onde ele pega e vai orar, vai com Pedro, João e Tiago, pelo menos ali, e chega lá no monte, vamos orar. Fiquem aqui enquanto vigiem, ele fala, vigiem, enquanto eu vou orar. Ele se afasta. Aí ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí diz que ele fica um tempo ali orando, falando essas palavras. Aí ele volta e vê os apóstolos dormindo. Ele fala, mas vocês não conseguiram vigiar comigo nem 1 hora? Então ele ficou pelo menos 1 hora falando ali as mesmas coisas. Aí pegou e voltou repetindo as mesmas palavras. Diz até que ele começou a suar gotas de sangue. Porque ele estava sofrendo, sabendo que ele iria passar por aquilo, certo? Então ele não queria passar por aquilo. Eu vou. Não, ele chegou lá e falou... dá um jeito aí, vê se é possível, né? Mas que seja feita a tua vontade, beleza. Aí ele volta, e os apóstolos de novo dormiam. Fala, mas de novo, fica difícil assim. Ele dá bronca neles. E isso mostra que Jesus, o personagem ali, era um hipócrita. Por quê? Porque ele pegava e ensinava lá, você vai pegar em Mateus, por exemplo, e dizendo, quando você orar, não use de vãs repetições. Porque quem faz isso são os gentios, né? Os gentios dos outros pessoas de outros povos, que eles acham que vão ficar falando ali e que eles vão ser ouvidos. Não, vocês não têm que fazer isso. Quando você for orar, vai lá, no seu quarto, se fecha lá,
ora em secreto, teu pai em secreto vai te recompensar e tal, mas não é para você orar usando vãs repetições. Só que quando ele tá no aperto lá, ele vai orar, ele faz o quê? Deus meu, Deus meu. Ele vai falar assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, né? Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Pelo menos 1 hora. E a Bíblia diz assim, ele foi e voltou e repetiu as mesmas palavras. E ele diz para não fazer vãs repetições. A repetição dele era vã, ele sabia que não ia mudar. Ele veio para aquilo, não veio? O personagem veio para aquilo. Sim. Era uma repetição vã. Tanto que ele também não foi atendido. Então, assim, né, Jesus é a prova que quando você ora, Deus não responde, tá vendo? Pode ver. Nem o filho. Se você não respondeu pro filho, que dirá pra nós, né, cara? Nós, Imagina. Então, assim, ele fala uma coisa pro pessoal praticar e ele não pratica. Hipócrita, miserável, entendeu? Não faz. É o que muitos crentes fazem hoje. Eles querem pegar e colocar exatamente pros outros. Você tem que seguir, porque é a Bíblia, que é a palavra de Deus, você tem que seguir isso aqui, blá, blá, blá. E eles não seguem. Bando de hipócrita, tá? Isso é sem exceção, porque assim, se você for pegar qualquer crente, todo mundo é ateu mesmo, porque eles não acreditam, porque tudo que eu tô falando aqui, tem gente que nem conhece os textos, tem gente que tem medo de pegar na Bíblia e ler, e aquilo que o crente deveria realizar, ninguém faz. Não só vender tudo, dar para os pobres e seguir a Jesus e pregar o evangelho. A galera tá fazendo diferente hoje em dia, né, cara? Totalmente contrário. Eles vão falar que você tem que pegar e ganhar a vida aqui. Mas sendo que é totalmente o contrário do que o evangelho ensina. O protestante, ele é mais ligado na parte próspera aí, né? Eles inclusive pregam isso daí. Porque dá dinheiro para quem prega. Né? Mas tem isso na Bíblia também, dessa parte próspera ou não? Não, no Novo Testamento, esquece. Se você for pegar Novo Testamento, é para você ser pobre mesmo, você vender tudo que você tem, ai de quem é rico. Até Jesus deixou claro lá, não passará. Exato, né? Muito dificilmente vai entrar um rico no reino dos céus. Mas no Velho Testamento tem. Ele teria, se você pensar no sentido de que o pessoal gosta de usar a história de Salomão, que ele pediu sabedoria, então Deus o enriqueceu, porque ele não ficou pedindo riqueza, ao invés disso, então Deus pegou e abençoou. Sim. Então vai pegar e dizer que um reino próspero é importante, blá, blá, blá. E você vai ter passagens específicas, ou de Davi, ou de outros senhores. Normalmente é reino. Então por isso que tem gente que gosta, vai pegar, vamos governar, vamos não sei o quê, vamos reinar, né? O pessoal esquece, deixa pra lá o Novo Testamento. Na hora que é pra você confrontar com alguma coisa do Velho Testamento, isso aí é a velha aliança. Isso aí não serve pra nós. Agora pega o Novo Testamento e fala, Jesus falou pra você fazer isso aqui. Fala, não é desse jeito, eu não entendo desse jeito. Tá? E exatamente por isso o pessoal vai, de alguma maneira, tentar maquiar esses textos que vão dizer que você tem que ser pobre. É bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Beleza? É isso aí que está escrito, inclusive. E no Antigo Testamento, você teria uma margem para, por exemplo, viva a sua vida bem com a sua mulher, com a sua esposa e tal, goza a sua vida, porque você só tem isso aqui mesmo, e depois pro túmulo lá onde você vai, não vai ter mais nada, né? Não vai ter nenhuma obra depois que você morrer. Isso está em Eclesiastes, cara, que é no Antigo Testamento, mostrando que quando foi escrito isso, e pelas últimas pesquisas, segundo século, provavelmente, antes de Cristo, então, você tem uma visão judaica ali que algumas pessoas, pelo menos, não acreditavam em uma vida pós-morte. Ele incentiva mesmo, você tem que... A sua porção na vida, que Deus te deu, é viver aqui bem. Então, assim, viva bem, usufrua e tudo mais, porque depois, cara, passou, já era, cara. Então, aí ele teria, de alguma forma, uma justificativa para você pegar e falar, vamos viver da melhor maneira possível, vamos conquistar o máximo que puder e tal, porque só tem essa vida, depois isso já era. Entendeu? Só que aí depois, também com toda a influência que os judeus têm de outras religiões, tanto da Babilônia quanto do próprio persa, né? Que seria o zoroastrismo. Zoroastrismo, né? Aí vai tendo aquela miscigenação, né? Aquela mistura. O arranjo ali. Tem o arranjo. E depois daqueles 400 anos, que é o período intertestamentário, você tem o Antigo Testamento e o Novo. Tem período de 400 anos que alguns gostam de dizer que foi o silêncio de Deus. Quando eu era crente, tem algumas bíblias que você pegava lá o Velho e o Novo Testamento e tinham 4 páginas em branco entre eles. Cada uma representava 100 anos. Aqui Deus ficou silencioso. Eu falei, por que Deus ficou silencioso aqui? Não é estranho? Mas não ficou, assim, esse período não foi silencioso em obras. Tem registros de Macabeus, por exemplo, e de outros que estavam acontecendo lá na época, que o pessoal não considera como inspirado. Na Bíblia Católica, como você falou, vai estar ali 7 livros a mais que estarão no Antigo Testamento. E na YouTube mais ainda, né? Tem outros mais. E sempre do Antigo Testamento. Tá? No Novo Testamento mantém os 27. E isso aí não muda, mas o que muda é no Antigo Testamento.
Então, até quando Paulo diz que as escrituras são inspiradas por Deus, ele está se referindo a essas escrituras do Antigo. Eles não chamavam de Antigo Testamento, mas seriam essas escrituras que teriam sido traduzidas para o grego, na época ali do reinado de Alexandre e tal, do século III até o I antes de Cristo, que virou a Septuaginta. Né? Então, entre esse período aí, virou a Septuaginta. E tinha esses textos aí, que o pessoal considera não inspirado. Isso aí não é de Deus, não. Mas naquela época, né, Paulo, por exemplo, se Jesus ali teve esse Jesus histórico e tal, ele teve acesso, era essa Bíblia aí, entende? Então era que ele usava. E aí o pessoal, não, mas isso aí não é de Deus, não. Isso aí não serve, vamos ficar com outras. Interessante. Eles fizeram as escolhas. Fazem as escolhas. Que talvez mais favorecia ali nessa criação, né? Exato. Uma das coisas que você até comentou, o pessoal fala uma coisa e contradiz coisa, será que o pessoal não percebeu? O pessoal percebe. O pessoal percebe e nem todo mundo. Por exemplo, se eu pegar e falar isso com pessoas que são crentes e que estão na igreja há muito tempo, que até estudaram teologia, e você vai falar isso, ela vai falar, não, mas não tem contradição. Não, mas isso aí é outra coisa. É na cara a contradição, mas foram treinadas a falar, não tem contradição. Entendi. Tem alguma explicação. E tem gente que nem sabe. Eu já vi pastor participando de debate aí e tudo mais, e na hora que ele chega lá, um ateu pergunta para ele assim, eu não acho certo, por exemplo, que crianças vão lá e chamam um profeta de careca, e aí ele amaldiçoa elas e vem uma ursa e mata 32 deles. E aí o pastor começa a dar risada, e aí fala assim, mas onde é que tá isso? Aí você vai falar, não, tá na Bíblia. É mesmo? Na Bíblia? E esse mesmo pastor tava falando que ele lia no original. Ele falou, o original na língua, né? No hebraico. Sim. É assim, porque não tem nenhum original da Bíblia. De nenhum manuscrito. Não existe nenhum original. Deus não preservou a sua santa palavra. Né? É interessante porque a epopeia de Gilgamesh tem original lá, a tabuleta de argila, bonitinho, né? Interessante, né? O do capeta, entre aspas, que é o que o crente acredita, foi do diabo aquilo lá. Mas aquilo lá foi preservado original. Agora, falar de God, não. Mas não tem os manuscritos do Mar Morto ali que o pessoal recuperou? Mas também não seria o original, não são né? originais. Não são os originais. Não tem nenhum original de nada, cara. Mas aqueles manuscritos, eles batem praticamente fielmente com os escritos da Bíblia de hoje, né? Eles teriam com os outros que eles já conheciam anteriormente, então ele bate com algumas questões e tem outros registros, né, diferentes e tal. Se você for pegar, tem uma área de estudo de variantes textuais, tanto do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, boa parte do texto se embate, o pessoal realmente pegava e fazia um bom trabalho de cópia, né? Sim. Só que também tinha uns erros, porque uma cópia humana lá, né? Ser humano, vai ter erro pra caramba. Eu hoje, se eu pegar um texto pra copiar, às vezes eu copio errado, cara. Exato. E aí imagina lá o pessoal fazendo aquilo lá. Cara, ainda mais transferindo de uma língua pra outra, né, cara? E tem a questão das mudanças, que o escriba via aquilo lá, não concordava, e ele fazia algumas mudanças, entendeu? Não poderia, porque God, se estava inspirando o cara, fala, não, isso aí não pode, não altere minha palavra, entendeu? Mas não tem nada disso. Então cada um vai manipulando com a sua narrativa. Então isso existe, tem várias variantes, tá? Isso é normal. É mais uma prova de que tem muita gente que vai querer dizer que não houve mudança, que é errado. Se você for estudar, tem várias mudanças, tem acréscimos, tem o que a gente chama de interpolação, que são textos... falsificação, tá? Interpolação é uma palavra bonita para falsificação. Eu falei que Marcos foi o primeiro evangelho que o pessoal disse foi criado, tá? Época lá, talvez, anos 70, 75, alguma coisa assim. Beleza. Você acha que não existiu esse evangelho? Não, isso aí tem um registro. Tá. Tem um registro. Só que, por exemplo, o último capítulo, que é o 16, ele fechava no versículo 8. Os registros mais antigos, ele fecha no versículo 8. Maria Madalena, mais duas mulheres, nesse daí vai uma ou duas, tá? E vai lá visitar o túmulo. E vê que a pedra está removida, não está Jesus lá, e aparece um homem ali e diz que, Jesus ressuscitou e tal. Aí elas ficam atemorizadas e fogem. E não falam nada para ninguém. Bom, pessoal, agora que assistimos esse corte sensacional, e mais que necessário, vamos trocar uma ideia federal aqui. É curioso como o ateísmo, mesmo sendo minoria em quase todos os países, moldou silenciosamente a sociedade moderna. Sem construir templos, sem prometer céu, sem cobrar dízimo, apenas com uma arma, o pensamento crítico. As maiores revoluções intelectuais e científicas da história nasceram do mesmo impulso que move o ateísmo: a recusa em aceitar algo apenas porque alguém disse que é verdade. Esse impulso, simples e poderoso,
É o que separa a Idade Média da modernidade. E é por isso que, quando falamos das contribuições do ateísmo, não estamos falando de uma ideologia, mas de uma postura mental, a coragem de dizer não sei e de seguir buscando até saber. Pense em tudo que o pensamento secular trouxe à ciência moderna, a medicina baseada em evidências, os direitos humanos, a separação entre Estado e religião, a liberdade de expressão. Nenhuma dessas conquistas nasceu de dogmas, todas nasceram da dúvida. E a dúvida é o terreno fértil do ateísmo. A sociedade moderna deve muito ao pensamento livre. Sem ele, não haveria telescópios apontando para galáxias distantes, nem microscópios revelando os segredos da vida. Sem ele, ainda estaríamos rezando para chover, em vez de entender o ciclo da água. Ainda estaríamos sacrificando animais para aplacar deuses, em vez de estudar o clima. Ainda estaríamos queimando bruxas, em vez de estudar física quântica. Tudo isso é consequência da mesma força que o ateísmo representa, o espírito de investigação. Quando as pessoas param de aceitar respostas sagradas e começam a procurar respostas reais, o mundo muda, e muda para melhor. A medicina se liberta dos milagres e abraça a ciência. A ética se liberta do medo do inferno e abraça a empatia. A política se liberta da teocracia e abraça a democracia. Essas são as contribuições invisíveis do ateísmo, aquelas que não vêm com hinos nem símbolos, mas que moldam cada liberdade que você tem hoje. Mas há outro lado, mais sutil e igualmente importante. O ateísmo ensina responsabilidade. Quando você não acredita em um juiz celestial que vai punir o mal e recompensar o bem, você entende que o mundo depende de nós, que o bem não vem do alto, vem da ação, que a justiça não cai do céu, é construída com as mãos humanas. E essa compreensão muda tudo. Porque o ateu, ao negar a existência de um plano divino, assume a responsabilidade pelo plano humano. É por isso que tantos ateus estão na vanguarda das causas sociais, científicas e éticas. Porque o ateísmo, longe de ser vazio, é pleno de consciência. Ele não oferece conforto, oferece clareza. E é essa clareza que impulsiona o progresso. Ao longo da história, foram os céticos e ateus que desafiaram o poder absoluto das religiões e abriram caminho para a liberdade de pensamento. Foram eles que defenderam que mulheres e homens são iguais, quando os textos sagrados diziam o contrário. Foram eles que lutaram pela liberdade de expressão, quando criticar a fé era crime. Foram eles que defenderam o ensino laico, quando o conhecimento era monopólio dos clérigos. Sem o pensamento ateísta, o mundo moderno simplesmente não existiria. E, no entanto, ironicamente, ele continua sendo tratado como ameaça. Talvez porque o ateísmo não promete recompensas, não oferece salvação. O que ele oferece é algo mais difícil e mais honesto, a responsabilidade de pensar e agir sem muletas. E isso assusta, porque pensar é perigoso. Pensar é desafiar a autoridade, é olhar o mundo sem os óculos da fé e perceber que a realidade é muito maior e muito mais estranha do que qualquer livro sagrado jamais descreveu. Mas é esse perigo que move a civilização. O ateísmo é a faísca que mantém acesa a chama da dúvida. E a dúvida é o combustível da descoberta. Sem ela, a humanidade estagna. Com ela, a humanidade evolui. É por isso que precisamos de mais ateus falando, aparecendo, debatendo, ensinando. E não para impor descrença, mas para lembrar que pensar é uma escolha. E que cada escolha racional é uma pequena revolução contra a ignorância. Quando você assiste a um corte como esse, com o professor Edson Toshio no DrCast, você não está apenas assistindo um bate-papo, você está vendo a filosofia em ação, você está vendo o livre pensamento se manifestar em tempo real. E isso é ouro puro num mundo que insiste em repetir dogmas como mantras.
Por isso compartilhe. Não por militância, mas por consciência. Porque divulgar o raciocínio é espalhar liberdade. E cada pessoa que se permite pensar fora do altar está um passo mais perto da verdade, qualquer que ela seja. A contribuição do ateísmo para a sociedade moderna é essa: lembrar a humanidade de que não precisa de céu para fazer o bem, nem de inferno para evitar o mal. Basta olhar ao redor, entender as consequências das ações e agir com empatia. A moralidade não vem de mandamentos, vem de convivência. A verdade não vem da fé, vem da busca. E enquanto houver quem busque, haverá esperança. Não esperança em milagres, mas esperança na capacidade humana de construir, compreender e mudar. Essa é a revolução silenciosa do ateísmo, a que transforma o medo em curiosidade e a submissão em pensamento. Esse foi mais um corte do DrCast, com o professor Edson Toshio, aqui na Rebelião Ateísta. Se você acredita que o mundo precisa de menos fé cega e mais mente aberta, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e ajuda a espalhar a revolução da razão. Porque pensar de verdade, é o único culto que vale a pena.